queridíssimas! Estamos começando o Entre Elas, o seu espaço de conversa e conhecimento sobre e entre elas. Aqui na TV Judaica nós vamos começar a trazer conteúdo sobre saúde, saúde mental, maternidade, vida profissional, empreendedorismo, tudo sobre o universo feminino. Eu sou a Natália, nutricionista com especialização em nutrição esportiva funcional, clínica estética e amante da psicanálise e comportamento alimentar, e vou sempre trazer convidadas para falar sobre este universo feminino aqui na TV Judaica. Hoje eu trouxe aqui para vocês conversarem a Patrícia. Ela é psicóloga, trabalha aí com muitas questões femininas e trabalha também dentro da comunidade judaica. Fala um pouquinho do seu trabalho dentro da comunidade aqui pra gente. Bom, Nath, obrigada pelo convite. Eu sou Patrícia Vaz, eu sou psicóloga, tenho especialização em saúde mental. E eu fiz parte já da federação de um programa de violência contra mulheres. Muito legal, mas hoje o assunto é outro. O tema da nossa conversa é sororidade feminina e síndrome do impostor. O que é que você diz pra gente sobre a sororidade feminina? Tem muitas mulheres que nem sabem o que quer dizer essa palavra. Então conta pra gente um pouquinho do que é essa palavra e de como ela se relaciona dentro do nosso universo feminino. Bom, a sororidade, a palavra, ela quer dizer irmandade. Então ela está muito ligada à empatia, onde as mulheres elas acabam não julgando outras mulheres, elas acabam acolhendo, tendo uma rede de apoio, colocando muito essas mulheres para a pirâmide. Então quando a gente fala sobre sororidade, eu acredito que ela está muito ligada à empatia em relação às mulheres. Tanto que ao contrário da sororidade, é quando algumas mulheres praticam bullying. Muitas vezes elas acabam julgando, discriminando outras mulheres, e a sororidade ela vem exatamente no sentido oposto. Ela vem nesse contrafluxo, na verdade, é de poder ter esse acolhimento e essa empatia com essas mulheres. Uma coisa que eu observo é que dentro da nossa cultura é muito comum de ver a competitividade feminina. Então, em vez do acolhimento, as mulheres competem umas com as outras. Da onde que vem isso? Da onde você acha que surgiu aí essa competitividade toda? Essa competitividade entre as mulheres é até uma questão cultural. Na própria adolescência, muitas meninas elas acabam tendo rivalidade, muitas vezes para poderem ser aceitas dentro de um grupo, ou para competir uma questão de autoimagem. E o quanto que essa rivalidade ela tem um impacto não só na pessoa que faz esse tipo de bullying, quanto na própria mulher. Isso acaba impactando em baixa autoestima, em problemas de relacionamentos, de produtividade. E a pessoa que faz, muitas vezes, ela tem uma necessidade de uma autoafirmação. Então ela acaba diminuindo a outra mulher para poder se autoafirmar muitas vezes. Isso é muito interessante, porque da forma que você traz, existe uma necessidade de depreciar o outro para se valorizar e não se valorizar pelo que você é e pelo que você faz. E por isso surge isso. Isso existe entre os homens ou só entre as mulheres? Existe, mas é pouco. Eu acredito que as mulheres elas acabam se comparando mais, elas entram mais na competição. Os homens um pouco menos que nós mulheres. E isso tem uma questão lá atrás um pouco. Então, onde a mulher, às vezes, ela precisa provar muito mais o seu valor e até uma questão de necessidade dessa autoafirmação. Então, por isso que a gente vem falando muito dessa importância da sororidade, que é essa rede de apoio, de poder acolher mulheres em situações de vulnerabilidade, ter uma escuta, ter uma empatia. E o que é a empatia? É eu poder me colocar no lugar da outra mulher, entender qual que é a necessidade dela sem julgamento. Uma coisa que eu pensei agora, eu não sei se é válido, você pode me dizer se é válido ou não, mas eu acho que desde antigamente, né, a mulher ela precisava ser escolhida, né? E por isso existia essa competitividade, talvez, né? Porque uma precisava ser melhor do que a outra para ser escolhida por um homem, né? E de repente é daí que vem essa competitividade tão grande. Eu sinto que é uma coisa muito realmente cultural, né? Sim. Uma coisa muito
de gerações e gerações e não uma coisa de agora. Eu observo que hoje a gente vem desconstruindo isso com o passar dos anos, mas há muita luta, né? Tem que trazer muito esse assunto à clareza, muito esse assunto à discussão, para que a gente comece a refletir sobre isso e entender a importância realmente de ter uma amiga mulher e poder ser vulnerável a essa amiga sem ter medo de ser julgada ou sem ter medo de ser diminuída diante de uma outra mulher. Você acha que isso impede a classe feminina de crescer? Sim, eu acredito que quando tem esse julgamento, ou quando tem essa competitividade, mas é uma competitividade não saudável. Porque acho que pode até existir uma competição, mas ela tem que ser saudável. Quando entra para poder diminuir uma outra mulher, rebaixar ela, ou poder ter depreciar essa mulher, ela entra numa competição totalmente, numa rivalidade negativa. E uma coisa que você falou, Nath, essa cultura, ela vem muito de uma estrutura patriarcal antiga, onde a mulher, muitas vezes, ela era submissa ao homem, e hoje a gente vem mudando e ressignificando um pouco o papel da mulher. Antigamente existia coisas que era muito bem determinado, o que era do homem e o que era da mulher. Hoje está bem bagunçado. E hoje a gente vê que tem mulheres CEOs, tem mulheres na liderança, tem mulheres assumindo papéis que antigamente eram dos homens. E para que a gente possa colocar mais mulheres na liderança, a gente subir a pirâmide, a gente precisa dessa sororidade. Né? Inclusive que nós, brasileiros, ainda a gente está muito atrás sobre equidade de gêneros. A gente fala sobre equidade de gêneros, que nós somos diferentes. Anatomicamente, somos diferentes dos homens. E equidade é quando nós damos as mesmas oportunidades dentro das nossas necessidades. Eu queria só... Você trouxe essa palavra muito importante, que é a palavra de equidade, que é uma palavra diferente da palavra igualdade. São duas palavras diferentes. Igualdade é quando você coloca todos iguais, no mesmo patamar. Equidade é quando você dá oportunidade para que cheguem ao mesmo lugar. Né? Então, existe uma grande diferença entre equidade e igualdade. Exato. Porque somos diferentes. E equidade é poder ter equidade dentro do trabalho, dentro de casa. Eu vejo que a gente tem vindo numa mudança de valores. Hoje a gente vê o homem participando um pouco mais da rotina dos filhos, da casa, mas mesmo assim é a mulher que muitas vezes acaba sendo sobrecarregada. Então quando o filho às vezes está doente, é sempre a mãe que é a linha de frente. Tanto que tem um estudo que fala que dentro de 177 países, o Brasil ainda está em 7º, 8º lugar sobre equidade de gêneros. Não só dentro do dia a dia, mas quando a gente também fala dentro do mercado de trabalho. Tanto que muitas mulheres elas acabam se auto-boicotando. Ah, é? A gente fala muito sobre a síndrome da impostora. Onde a mulher ela acredita, a síndrome da impostora é mais comum nas mulheres. 80% das mulheres, elas acabam se auto-sabotando, acreditando que ela não vai dar conta, que ela não é boa o suficiente, ou muitas vezes quando ela recebe um cargo de uma liderança, ela se questiona se ela vai dar conta da carreira e da maternidade. Então nós, mulheres, nós acabamos se auto-sabotando muito mais do que em relação aos homens. Não, falando um pouco sobre papéis, voltando um pouco sobre papéis, uma coisa que você trouxe que eu achei super interessante é a questão do homem assumir alguns papéis e não assumir outros. Então você deu o exemplo da mãe que quando o filho fica doente é a mãe que acaba assumindo. A mulher ela tende a assumir as responsabilidades quando a gente fala de cuidado, né? Quando a gente fala de cuidado e etc., a mulher ela tende a absorver essas demandas. Você acha que isso é mais por uma questão de papéis culturais antigos que vem e aí a mulher acaba assumindo muito mais responsabilidades do que o homem dentro desse contexto atual no qual a mulher ela já tem a responsabilidade também de trazer o dinheiro para casa? Sim,
Antigamente a gente tinha esse papel. Então o homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Hoje a mulher ela entrou no mercado de trabalho, mas a gente fala que ainda ela é múltipla tarefas. Muitas mulheres ainda chegam em casa e tem que cuidar da rotina. Ou tem muitas mulheres, Nath, que às vezes ela não delega para o homem, porque ela acredita que o homem muitas vezes não vai fazer melhor do que ele. Então ela fala, então deixa que eu faço, porque talvez ele não vai conseguir fazer melhor do que eu. Então ela também acaba se sobrecarregando. Então eu acredito que a mulher ela também precisa começar a delegar um pouco mais para o homem, deixar ele fazer do jeito dele. Você acha então que a própria mulher ela absorve certas demandas por uma questão de medo de delegar? Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que a gente tá vindo nessa mudança, mas algumas mulheres às vezes elas acabam não delegando tanto. Ou fala, ele me ajuda. Eu falo que não é ajuda, é parceiro. Uma relação é de parceria e não de ajuda. Então a gente precisa quebrar essas crenças limitantes também em relação a esse papel de equidade. E a própria palavra utilizada, ajuda, já indica que não é de responsabilidade mútua, né? Exato. Eu costumo evitar essa palavra quando eu trato com os meus filhos. Eu falo que eles não têm que me ajudar, né? Porque é da responsabilidade deles também. São as coisas deles, é a comida que eles comem, a louça que eles usam. Então, são eles que estão usando. Então, a responsabilidade é de todos. Então, eu não falo para eles me ajudarem. Eu acho que deve ser a mesma dinâmica dentro de um relacionamento marido e mulher, né? Exato. Então, a palavra ajuda, gente. É Fujam parceria. dessa palavra, nada de ajuda. Nós vamos dar uma pausa agora para o intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Olá, eu sou Lu Anastácio, cabeleireira e maquiadora e consultora de coloração pessoal. Hoje eu estou falando um pouco da nossa postura profissional para você que quer ingressar nesse mercado da beleza e obter êxito. Olha, uma dica que eu vendi bastante na minha vida é realmente você sempre escutar o seu cliente, você não interromper. Muitas vezes você deixa o cliente lá meio abandonado na cadeira e ele, sem oferecer um café, uma água, quer acalentar o seu cliente, já o receba na porta, não de braços cruzados, sempre, não precisa ser tão formal. Na minha época era as mãos para trás, mas para você na realidade não ficar tão sem jeito, o receba na porta, já sente esse cliente, ofereça uma água, um café, escute bastante, escute mais do que o que você fala. Nada de falar, de comparar as outras clientes, de falar da vida da outra, porque realmente aquele clã todas se conhecem e isso impacta sim na nossa personalidade. Agora para vocês um vídeo com dica de milhões para você aprender a esfumar o seu olho e não deixar aquele lápis preto escorrendo. Comente aqui nesse vídeo, no canal PicZap, em todas as nossas redes sociais. Beijos! Lu, eu quero disfarçar o meu nariz, eu quero dar essa profundidade, como que eu faço? Um pincelzinho assim, mais ou menos, ou até pode ser com esses dedinhos seu, olha só. Você vai vir daqui de dentro, mas olha, o pincel é legal porque daí você esfuma melhor. Você vem e você vai fazer como se fosse uma diagonal. E agora vai esfumar
e até vai trazer um pouquinho aqui para dentro, que isso dará a impressão que o seu nariz realmente é mais afilado e mais altinho. Mas tem que tomar cuidado, meninas, para não realmente ficar muito marcado. Daí você vai tirando o excesso em uma toalha preta e vem esfumando, esfumando, e até aqui na pontinha dá essa impressão que o seu nariz Voltamos aqui para conversar mais ainda aqui com a Paty. E agora eu queria saber de você a questão do julgamento. Você acha que as mulheres elas sofrem mais julgamentos do que os homens na nossa sociedade atual? Sim, acredito que a mulher ela acaba tendo mais cobranças, muito mais do que em relação aos homens. Né? Acho que desde o trabalho, da questão de padrões de beleza, de cuidar da casa, e ela mesma se cobra. Acho que a mulher ela se autocobra muito mais do que em relação aos homens. Os homens se cobram menos, Se cobram menos. A gente tem uma autocobrança e eu acho que vem muito de uma questão cultural lá de trás. Eu ia perguntar, de onde vem isso, né? Por que a mulher ela tem que entregar mais, né? Por que a gente ela tem que provar mais, que ela é mais capacitada, ela tem que provar às vezes mais para o homem, né, dentro do mercado de trabalho, que ela é mais competente. Então, essa coisa da autocobrança é uma questão bem cultural. Então, isso acaba gerando um certo julgamento. Exato. Onde ela precisa provar toda hora o quanto que ela é boa o suficiente. E em qual esfera uma rede de apoio feminina pode ajudar aí essa questão da autocobrança, da absorção das responsabilidades? Como que uma rede de apoio pode ser eficiente, né? Como construir uma rede de apoio, né? Então, é ter grupos, né, de amigas, às vezes grupos de trabalho, ou muitas vezes apoiar outras mulheres dentro do empreendedorismo. Ou quando você perceber uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade, é importante ajudar, oferecer apoio, ajuda, escuta. Então, ter uma rede de apoio entre as mulheres, ela é fundamental. Isso também acaba sendo muito dentro da sororidade, onde acaba tendo essa troca e essa empatia entre as mulheres, sem o julgamento. Entender muitas vezes qual é a história dessa mulher, qual é a dor dela, ou muitas vezes quando a mulher passa, às vezes por um abuso ou por um assédio, nunca julgar essa mulher, entender essa situação de vulnerabilidade dela. Então, sempre que você ouvir uma situação de vulnerabilidade de uma mulher, você deve retirar o seu julgamento e colocar, enfim, uma escuta de qualidade, um acolhimento, para assim se colocar como uma rede de apoio para essa mulher. E assim, rede de apoio é somente assim escuta ou também outras formas? Pode ser grupos, né? Grupos às vezes de mulheres que possam viajar juntas, ou dentro do WhatsApp, ou grupos de mães. Às vezes tem muitas mães que acabam se ajudando. Muitas vezes eu não consigo buscar, então eu deixo que eu busque o seu filho, eu cuido. Então ter essa troca, ela é fundamental. Construir relações com outras mulheres que você pode se despir e expor as suas vulnerabilidades vai fazer com que você tenha uma rede de apoio e deixe a sua rotina um pouco mais leve, com menos cobranças, né? Sim, e que nós não somos a Mulher Maravilha. A gente às vezes não dá conta de tudo. A gente tem que entender que vai ter momentos, talvez a gente vai ter que pesar mais para a carreira, mais para o profissional, que a gente não é 10 em tudo, né? Então, quando a gente não acaba se cobrando tanto, entendendo que a gente também tem nossas vulnerabilidades, aprender a dizer não. Muitas mulheres têm dificuldade de dizer não. Eu falo, quando a gente diz não para o outro, eu estou dizendo sim. E o quanto que é importante ela também ter um momento para ela poder se autocuidar. Isso é muito legal que você falou. Quando você fala um não para o outro, você fala um sim para você mesmo. Sim. Você está se respeitando você fala um não. E ter um momento seu, né? De poder sair com as amigas, de poder fazer uma academia, de poder ir no cabeleireiro, ter esse autocuidado. Porque quando eu estou cuidando de mim, eu vou estar bem para o outro.
Sim, isso é muito bonito. Eu preciso primeiro eu me cuidar, eu me amar, para eu poder estar entregue para os meus filhos, para o meu companheiro ou dentro das minhas relações. Então, praticar a própria gentileza, a compaixão, eu acredito que é fundamental para que a gente possa estar bem com nós mesmos e não ter essa autocobrança e esse auto-boicote. Dentro dessa autocobrança e desse auto-boicote entra aí a síndrome da impostora que você trouxe pra gente. O que é a síndrome da impostora? A síndrome da impostora são, na verdade, crenças limitantes onde a mulher acredita que ela não vai dar conta, que ela não é boa o suficiente, ou muitas vezes, eu jamais vou conseguir dar conta da maternidade e da minha carreira. São pensamentos negativos. Eu falo que o nosso cérebro é um órgão muito poderoso, somos nós que mandamos informações. Então, se eu mando informações negativas para o meu cérebro, ele vai acreditar muitas vezes que eu não sou boa o suficiente. E ela fica se auto-boicotando. Então, como que é esse auto-boicote? Muitas vezes ela acaba procrastinando uma função, ou muitas vezes ela não acredita nela, ela acha que não vai dar certo. E a gente acaba fazendo isso muitas vezes sem se perceber, porque a gente acredita que não é boa o suficiente. E isso a terapia pode ajudar? Sim, a terapia, ela acaba ajudando a mulher a rever esses valores, a rever essas crenças, a quebrar muitas vezes esses pensamentos negativos e acreditar nela. Eu acho que esses pensamentos, eles acabam muitas vezes sendo inconscientes, né? São automáticos. São coisas de que você cresceu entendendo aquilo como uma realidade e você simplesmente assume aquilo como uma verdade. Você não tem nem consciência de que você tem um pensamento limitante, que é você que está se colocando um limite, né? Exato. Tem o auto-boicote consciente e inconsciente. Tem consciente? Às vezes a pessoa ela fala, eu não vou dar conta, isso aqui não é pra mim, não adianta. Ela tem consciência e ela vai procrastinando muitas vezes aquela função. E às vezes tem muitas vezes inconscientemente, que isso tem uma relação muito lá atrás dela, muito a ver, às vezes, com o passado dela, com a questão da autoestima dela. Às vezes, quando a gente está com baixa autoestima, ou quando nós estamos mais vulneráveis, é quando as nossas crenças limitantes elas acabam apitando ali. Então, por isso que quando eu estou com uma boa autoestima, eu acredito em mim, eu sei quem eu sou, eu sei dos meus valores, eu sei do meu propósito, eu menos me auto-boicoto. Isso tem muito a ver com o autocuidado que você trouxe, né? Eu percebo muito nos meus pacientes essa construção, em alguns, né? Depende do perfil, mas essa construção do autocuidado, né? Porque eu sempre trago que a nutrição, né, ela é um autocuidado. Quando a pessoa decide dedicar o tempo dela, que é a coisa mais preciosa que ela tem, para preparar uma refeição, para ir comprar os alimentos de boa qualidade, ela está se cuidando. E aí é muito bonito de ver a pessoa melhorando sua autoestima só pelo autocuidado. Às vezes, se ela está buscando, por exemplo, um emagrecimento, às vezes nem deu tempo dela emagrecer, mas ela já está se sentindo melhor, já está se sentindo mais disposta, mais satisfeita consigo mesma, só por esse movimento de autocuidado. E muitas vezes, né, são pequenos comportamentos, pequenas mudanças de hábitos que têm um impacto muito grande. Então, se ela muda já a alimentação dela, ou ela pratica uma atividade física, ou ela tem uma boa qualidade de sono, isso já vai interferir na autoestima dela, no autocuidado dela. E aí, isso também impacta o quê? Nas crenças limitantes, porque ela está bem com ela mesma. Então, ela acredita no poder dela. E uma coisa muito importante é que para ela ter esse tempo, ela precisa de uma rede de apoio, né? E tá aí a importância de você ter uma rede feminina que entende isso, para que você consiga ter o seu tempo. Porque é nesse tempo próprio que você vai ter o seu autocuidado, que você vai ter o seu olhar para si mesmo, né? E aí você vai diminuir o auto-boicote. Exato. E muitas vezes as mulheres acabam se identificando uma com as outras, ela acaba entendendo a dor da outra. E aí é muito mais fácil eu me colocar no lugar da outra mulher e ter essa rede de apoio.
Quando você traz isso, eu penso muito naquele termo que as pessoas utilizam, o lugar de fala, né? Então, a mulher, ela vai ter um lugar de fala para outra, e por isso gera identidade, né? E me fala como você acha que é interessante, o que se pode fazer para quebrar uma crença limitante, para evitar essa síndrome da impostora? Tá, é poder acreditar no seu potencial, muitas vezes ter esse autocuidado, ou quando ela perceber que isso está interferindo no dia a dia dela, nas relações, ou muitas vezes na produtividade, às vezes procurar a ajuda de um profissional, porque às vezes um profissional, um psicólogo, pode quebrar essas crenças limitantes e entender por que ela está se auto-boicotando. E às vezes a pessoa ela precisa descobrir qual é a crença limitante dela, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe qual que é a crença limitante, ela só se sente paralisada, né? Então a primeira coisa é descobrir qual que é essa crença limitante para tentar quebrar, né? E aí ressignificar as coisas, assim. Quando você questiona uma capacidade própria, você diminui tudo que você construiu ali no decorrer da vida? Você acha dessa forma? Muitas vezes ela se coloca muito para baixo, então ela acredita que ela não é boa o suficiente, e quando ela está no quadro de depressão ou numa ansiedade, eu acredito que isso acaba reforçando mais ainda essas crenças limitantes. Então, por isso que muitas vezes, dependendo do auto-boicote e do quanto ela acaba se colocando para baixo, muitas vezes o processo terapêutico é importante exatamente para poder entender e no quebrar tudo que ela já trouxe antes, né? Tudo que eu já construí e, de repente, por um episódio, por um conflito, ela acaba colocando tudo isso por água abaixo. Sim, você trouxe as questões dos transtornos, né, depressão e ansiedade. Isso, você sabe se isso é mais predominante em mulheres? Olha, estatisticamente, por nós nos cobrar mais e ter uma cobrança, nós mulheres temos uma incidência maior de ansiedade e depressão em relação aos homens, porque a gente é mais múltiplas tarefas do que em relação a eles, e nós temos uma cobrança maior. Então temos uma incidência maior aí de transtorno de depressão e ansiedade comparado aos homens. E isso impacta diretamente nas questões pessoais, né? O que você acha que pode ser interessante uma mulher tomar de atitude, pensando em melhorar essas questões de depressão e ansiedade? Bom, acho que é importante ela poder se auto-perceber. Eu falo que sentimentos e emoções, elas fazem parte de nós no dia a dia. Nem todo dia eu vou acordar feliz. Eu posso eventualmente acordar um pouco mais irritado. O problema é quando as nossas emoções, elas têm uma intensidade, uma frequência, e elas acabam interferindo no meu dia a dia. Então, quando essa mulher, ela perceber que ela não está conseguindo lidar com as emoções, com os sentimentos, também é importante ela procurar ajuda, porque isso pode se transformar num quadro de ansiedade, e uma ansiedade não tratada, ela vira uma depressão. E que a depressão, se não tratada, ela vai piorando com o tempo. Eu não sabia que uma ansiedade poderia virar uma depressão. Sim, um estresse crônico e uma ansiedade crônica, se ela não tratada, ela vira um quadro de depressão. Uau! Eu achava que depressão era oposto de ansiedade. Uau! Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Meu nome é Conrado, sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando, um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não, é exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfy, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal!
é uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a BroadFi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Olá, eu sou Ana França, advogada, atuo no mundo jurídico há 10 anos e hoje vou tratar com vocês o tema assédio moral. Bom, o trabalho, ele tem que ser difícil ou tem que ser digno? Essa é uma pergunta que pouca gente faz. Quando você entra no seu ambiente de trabalho e sente um nó no estômago, isso é normal? Se um chefe te humilha, é só um estilo de liderança ou pode ser assédio moral? Hoje eu vou te mostrar a linha tênue entre cobrança e abuso. O que você pode fazer para sair dessa situação? Bom, vamos lá. Como identificar o assédio moral? Imagine um jogo invisível, onde o objetivo do agressor é te quebrar psicologicamente, emocionalmente e às vezes fisicamente. E qual o problema disso? Muitas vítimas só percebem que estão em um jogo quando já estão completamente desgastadas. E aqui vão alguns sinais de alerta. Bom, se o seu chefe te expõe e te ridiculariza na frente dos colegas, se você recebe tarefas impossíveis só para ser acusado de incompetência, se a sua opinião é sempre descartada como se você fosse invisível, se o seu nome some das reuniões importantes, e um detalhe crucial, se acontece uma vez, pode ser um dia ruim, mas se é sistemático, é assédio moral. O custo invisível do assédio. Para você, pode causar insônia, ansiedade, baixa autoestima e até mesmo crise de pânico. E para a empresa, baixa produtividade, aumento do turnover, risco de processo trabalhista e para a sociedade, mais casos de burnout, mais afastamento por saúde mental. Gente, assédio moral é um problema coletivo e ignorá-lo só piora tudo. E o que você pode fazer? Bom, registre tudo, e-mails, mensagens, testemunhas, construa o seu dossiê, converse com a RH, empresas sérias levam isso a sério. Busque apoio, sindicato, o advogado, o Ministério Público do Trabalho, porque você não está sozinho. Se necessário, processe. O assédio pode gerar indenização por danos morais. Bom, se você acha que com o tempo vai resolver o problema, pense de novo. Quem se beneficia do seu silêncio? O assédio moral só termina quando alguém decide enfrentá-lo. E se esse alguém for você? Quer saber mais sobre direito do trabalho e esse universo? Então me acompanhe na PixApp TV e na TV Aberta São Paulo. E claro que também estamos nas redes sociais. Siga e fique por dentro. Estamos de volta ainda com a Patrícia e a gente vai continuar falando sobre sororidade feminina e síndrome do impostor, só que agora com algumas perguntas mais pontuais sobre o assunto. Então a primeira coisa que eu queria te perguntar é sororidade, defina em uma palavra. Empatia. Empatia, se colocar no lugar do outro e tentar enxergar o que o outro enxerga, né? Isso eu acho que é o mais importante quando a gente fala de sororidade. O que você acha que as pessoas elas devem fazer para diminuir a comparação e aumentar a admiração por outras mulheres? O que você acha que... Porque isso acontece, Sim. né? As pessoas se comparam muito e em vez de admirar, começa a depreciar a outra mulher. Eu acho que é poder elogiar a outra mulher, falar das qualidades dela, colocar a outra mulher para cima. Então, quando a gente também elogia outras mulheres, a gente também está admirando ela. Então, elogiar é a principal coisa que você pode fazer para começar a transformar
essa comparação com admiração. Uma coisa que eu pensei agora é que muitas vezes quando você se incomoda com alguma coisa, quando você olha para uma mulher e se incomoda com alguma coisa, muito provavelmente é uma coisa que em você falta. Exato. Às vezes eu estou projetando na outra mulher algo que me incomoda. Então eu acabo projetando na outra mulher, às vezes, algo que eu preciso me resolver. E quando a gente fala também sobre como que a gente pode admirar, é praticar gentileza. Praticar gentileza. Então, elogiar e praticar gentileza são duas formas que a gente pode mudar essa comparação para uma admiração. E entender também que quando você olha alguma coisa no outro que te incomoda, se você se incomoda com alguma coisa na outra mulher, às vezes pode ser que isso está mais em você do que nela. Como reconhecer de forma rápida e prática quando você está julgando outra mulher? Tá, quando muitas vezes eu coloco essa mulher para baixo, quando eu acabo discriminando ela, depreciando essa mulher para obter algum tipo de vantagem muitas vezes, ou para acabar, ou colocar ela colocar ela como baixo uma autoestima, tá? Então, quando a mulher ela começa a julgar demais, é uma forma de depreciar essa mulher. Então, quando você julga, você está colocando a outra pessoa na sua caixinha, né? E aí você acaba depreciando ela. E o julgamento, na verdade, é um preconceito. E muitas vezes, né, são vieses inconscientes que a gente fala. Então, quando eu julgo uma pessoa, muitas vezes, eu não fui com a cara daquela pessoa. Mas por que de repente eu não gostei daquela pessoa? Porque talvez é um viés inconsciente, que é um pré-julgamento. E muitas vezes eu nem sei nem sei da história daquela mulher, eu nem sei quem é aquela pessoa, mas eu acabo julgando muitas vezes por uma questão de um viés inconsciente meu, que são, às vezes, conceitos que eu formulei lá atrás e que eu projeto nessa mulher. E nesse sentido, o que a gente deve prestar atenção em nós mesmas, quando nós olhamos para o outro, é tentar se despir de quaisquer pré-conceitos que você tenha. E isso não só para as mulheres, mas para todos, né? Quando você olha para um outro, você tem que se despir de você, né? Para você evitar os julgamentos. Então, uma forma de reconhecer e evitar os julgamentos é você observar se você está colocando o outro numa caixinha sua e se despir dos seus conceitos para olhar para o outro, né? E uma das formas que a gente pode praticar empatia é quanto mais eu conheço culturas diferentes, pessoas diferentes de mim, mais eu amplio minha visão de mundo. E eu consigo ser mais empática. Por isso que hoje a gente fala muito da importância da diversidade. Como criar um ambiente empático, né? Como criar um ambiente empático entre mulheres ou entre pessoas de forma geral. Então, exatamente isso, é conhecer a história de outra mulher, culturas diferentes, valores diferentes. Se eu fico muito focada dentro dos meus valores, isso me limita. Quando eu amplio essa minha visão de mundo, eu consigo entender a necessidade do outro e eu consigo me colocar sem esse pré-julgamento. Eu vou contar uma experiência pessoal, né, minha, que tem a ver com isso. Há uns anos atrás, eu comecei a praticar o autoconhecimento dentro de análise pessoal, há uns anos atrás. E eu tentei desconstruir os meus valores, só que de forma inconsciente, sem saber. Então, eu desconstruí os meus valores para depois entender, né? Eu comecei a questionar todos os meus conceitos. Comecei a questionar todos os meus conceitos para depois entender que eu não podia julgar o outro baseado nos meus conceitos, para depois identificar os meus valores. Então é um processo, né? Você entender o que é o outro e qual que é a cultura do outro, porque se você ainda está vestido dos seus conceitos, das suas ideias dentro da sua bolha, você enxerga o outro pela sua lente. Exato. E não por uma lente aberta, né? O que fazer com a culpa que a mulher sente ao se priorizar?
Porque isso acontece. Sim, entender que esse autocuidado que ela tem, ou muitas vezes ela sai de casa para trabalhar, ela está fazendo isso porque é importante para ela e para ela poder estar bem também com o outro. Então, se culpar menos, poder entender suas necessidades, entender que nós não somos a Mulher Maravilha, tentar fazer uma coisa de cada vez, e praticar a própria gentileza com nós mesmos. A gente acaba não praticando essa gentileza com nós mesmos. Então, é importante a mulher achar que ela não precisa dar conta de tudo. E pedir ajuda. Eu acho que isso é super fundamental, ela poder pedir ajuda e ter esse autocuidado, né? Entender que se ela vai estar bem com ela, vai estar bem com os outros. Porque a gente se culpa muito, somente quando a mulher é mãe. Eu falo que nasce um filho, nasce uma culpa. Isso é uma verdade. Então ela entender, né, que ela também precisa se cuidar, que ela também tem suas prioridades, isso diminui muito a culpa dela. E quando ela também tem uma rede de apoio com outras mulheres, que também trabalham, que saem, isso também diminui a culpa. Ela fala assim, não é só comigo, todas fazem, então tá tudo bem. Isso é uma coisa... E, olha, isso é uma coisa que eu observo muito nas mulheres, né? Os homens, em geral, eles mantêm as amizades. As mulheres, elas entram na vida, né? Elas se casam, têm filhos e acabam se afastando muitas vezes, né? E aí elas precisam se reconectar com as mulheres para que elas consigam manter as amizades. Porque a vida meio que afasta as mulheres, né? Eu percebo que isso acontece muito mais do que com os homens. Ela vai reciclando as amizades também. A mãe da escola, a amiga da academia. E essa identificação com outras mulheres, ela é fundamental. É muito importante você ter essa rede feminina mesmo. E né? essa troca também entre as mulheres. E como você enxerga o perfeccionismo dentro da síndrome da impostora? Tá. Isso acaba levando muito, né, esse auto-boicote, onde ela tem que ser 100% boa, onde ela não pode errar, onde muitas vezes ela se cobra demais. E essa autocobrança também leva a quadros de transtornos psiquiátricos, como um quadro de uma ansiedade, um quadro de uma depressão. Então ela precisa se cobrar menos e também entender que todos nós temos suas vulnerabilidades, que está tudo bem errar, né? Então ela se cobrar menos para que ela não sinta tanta culpa. E como você identifica esse auto-boicote silencioso? Como você consegue identificar ele? Quando muitas vezes ela procrastina uma função, ou quando ela acredita que nada vai dar certo, que ela não é boa o suficiente, então ela acaba não aceitando uma determinada função porque ela acredita que ela não é autossuficiente para aquela função. Então ela acaba muitas vezes até procrastinando uma liderança, um emprego, ou muitas vezes sair com as amigas, ou ir para academia. Ela vai deixando sempre para depois, ela se coloca sempre em último lugar. O que você acha que seria a lição mais importante para ensinar para uma jovem mulher sobre autoconfiança? Que ela poder acreditar nela mesma e principalmente acreditar na própria intuição. Eu sigo muito minha intuição e poder acreditar, né, no poder dela, o quanto que nós somos competentes, o quanto que hoje a mulher ela pode assumir a função indeterminada, se é um papel de homem ou não. E ela ir atrás do seu propósito. Eu acredito que a gente tem que ir muito atrás dos nossos valores, que tem que estar alinhado com os nossos propósitos de vida. Então, quando eu sei qual que é o meu propósito, eu consigo desenvolver uma atividade e eu não me auto-boicoto. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei dos meus valores. Então, o autoconhecimento é tudo, né? Autoconhecimento é tudo. Quanto mais eu sei quem eu sou, dos meus propósitos, mais eu vou conseguir ser gentil comigo e estar bem comigo mesmo. É um autocuidado, o autoconhecimento. Agora, estamos acabando o nosso programa e eu queria que você deixasse um desafio para as nossas telespectadoras sobre sororidade ou sobre auto-boicote. Eu quero que você mande uma missão para elas, para que elas façam a partir de agora, para melhorarem essa questão de
rede de apoio, comparação com outras mulheres, auto-boicote, depreciação da própria capacidade. O que é que você deixa de desafio para essas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo? O que eu proponho desafio é, de repente, escrever uma carta para alguma mulher que você admira, que você gosta, elogiando essa mulher. Eu acho que a gente precisa praticar um pouco mais o elogio entre as mulheres. Então, ó, fica para vocês escreverem uma carta para uma mulher muito querida, elogiando elas e admirando elas, em vez de competindo com elas. Obrigada pela presença aqui no nosso programa, Paty. Fico muito feliz. Você quer falar sobre as suas redes sociais, alguma coisa aqui? Bom, eu estou no Instagram, meu Instagram é Paty Weisman. Então, quem quiser me seguir lá no Instagram, eu estou lá. E obrigada a vocês que acompanharam o nosso primeiro programa. Estou muito feliz de estar aqui. E eu sou a Natália e acabamos aqui o nosso momento Entre Elas.